Sim, a merda já tá feita. As consequências que a gente vai enfrentar socialmente, economicamente e politicamente com tudo que vem acontecendo com essa pandemia não vão ser poucas. Isso não tem o que fazer. Agora, isso significa que a gente não pode continuar fazendo o nosso trabalho? E melhor, que lições a gente pode tirar disso tudo do ponto de vista de marketing, de como aconteceu, de como a gente chegou aqui e como a gente pode aplicar no nosso negócio? Porque, de novo, eu já falei e eu vou continuar falando até que essa crise passe e talvez depois. Isso também vai passar. Então fica para você, e eu quero falar nesse episódio de hoje, que após passar tudo isso, você já tem um plano de ação, você já sabe o que você vai fazer, como é que você vai agir com o seu negócio, ou você vai ficar chorando até que isso aconteça. Então vamos aprender as lições do que tem acontecido, que lições a gente pode tirar, que a gente pode aplicar no nosso negócio, na nossa vida, para a gente usar depois, para que o nosso negócio continue rodando, a gente consiga mais clientes. Então, meu nome é Bruno Piscinini, sou fundador do Sistema Acelerador de Marketing, o único sistema, treinamento e comunidade voltado para profissionais e empreendedores baseado no marketing raiz, que é aquele onde a gente consegue clientes e não só curtidas. Se você curte o assunto de marketing e quer aprender um pouco mais, já deixa o seu joinha aí para me incentivar a continuar criando conteúdos assim e avisar para o YouTube. Esse cara é fera, mostra para mais pessoas. O tema de hoje que eu queria falar é junto com a pandemia que a gente está sofrendo nesse momento, com a quarentena que a gente tem que fazer e todas essas outras coisas, mas eu acho sempre interessante quando acontecem eventos de tal tamanho, a gente parar e tentar analisar friamente o que aconteceu e o que a gente pode tirar de lições disso tudo, e nesse caso específico, lições de marketing. Porque você já parou para pensar que o ponto que a gente chegou é que a gente tem um mundo inteiro, literalmente, à mercê de uma doença, à mercê de uma pandemia, com um pânico e medo criado a ponto de fazer, sei lá quantos % da população mundial ficar em casa trancado e não sair. Já pensou que loucura é isso? Para conseguir esse tipo de... Imagina se você tivesse, digamos, esse tipo de persuasão para usar esse mesmo poder para fazer com que as pessoas, digamos, se interessassem por você, comprassem o seu produto, o seu serviço. Aí você vai pensar, pô, mas que viagem, tá falando agora de uma pandemia e vai conectar com o marketing. Sim, mas é tudo conectado, porque no final das contas, persuasão é fazer com que as pessoas tomem a ação que a gente queira. Nesse caso, essa pandemia causou essa. Mas por que isso aconteceu? Que elementos a gente pode tirar disso como lição para o que a gente faz? Porque pensa só, eu estava comentando isso com a minha mulher, com a Andréa, de como hoje eu considero, até quero escrever um post sobre isso, o WhatsApp como a maior arma de destruição em massa. Por quê? Porque o WhatsApp e os benditos grupos fazem com que a gente tenha uma percepção errada das coisas. O que eu quero dizer com isso? E eu nem vou entrar muito em detalhes, porque senão é uma discussão separada. Temos um problema, parece o Kleber Machado falando, temos um problema? Temos, que é o vírus em si, a pandemia e tudo que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar precauções e medidas? Tem. Dessa magnitude, agora começa a se discutir, e vai ter que ser discutido, se é o melhor ou não. Porque o dano que pode causar de curto e longo prazo talvez seja maior que o vírus em si. Não estou dizendo que tem que sacrificar vidas nem nada disso, e por isso que eu não quero entrar muito longo nesse ponto específico da discussão, porque senão a gente vai longe. Mas sim, tem que tomar medidas, isso está completamente certo. Agora, feito isso, se eu já estou tomando as medidas necessárias, eu já passo álcool gel, tomo banho de álcool gel, eu me isolo socialmente, eu faço tudo o que foi recomendado. Muda alguma coisa do ponto de vista de resolver o problema, eu fazer essas mesmas atitudes em um estado de pânico ou não? Não muda. Contanto que eu esteja agindo e fazendo todos os passos necessários, não vai mudar se eu faço em pânico ou não. Até pelo contrário. Vai piorar, porque eu não vou estar com a cabeça fria para tomar as decisões certas. Talvez alguém venha na rua, eu perca a razão, perca o meu controle emocional e talvez as pessoas comecem a virar mais violentas, mais agressivas. E isso dá para ver no desespero das pessoas nas ruas. Outro dia, indo para a praia, aqui perto, para quem conhece,
a região no sul, tem Porto Alegre, tem uma praia que é a Pomocanu, onde meus pais têm apartamento, fui para lá, a prefeitura resolveu bloquear a cidade, que depois foi proibido pelo governador do estado. Resolveu bloquear a cidade e ao invés de, sei lá, colocar um cavalete, colocar alguma coisa informativa para que não assuste as pessoas, os caras literalmente derrubaram pedras de obra no meio da via. Parece cena de guerra. Então tudo isso vai construindo uma imagem horrível. Depois passa pessoas com alto-falante mandando ir para casa. Sabe onde é que faziam isso? Na Segunda Guerra Mundial. Uma vez eu tinha, e na primeira também, eu estava acho que visitando a Polônia e você passava, lá tinha as ruas que tinham os megafones ainda instalados nas ruas, porque era como as pessoas avisavam do toque de recolher e de ameaças e outras coisas. Então tudo isso cria um clima que é muito pior do que a realidade. Não estou dizendo que é assim, que o vírus não é uma ameaça grande. Ele é, mas o clima de tensão já está muito maior do que a ameaça em si. Esse é o grande problema. Pessoas que não deveriam ter medo estão com medo. E por que isso acontece? E aí que eu quero entrar na parte das lições de marketing para a gente entender, é que uma imagem é muito mais forte do que todos os argumentos lógicos que eu apresentar para você. Então, por exemplo, já é um fato claro, de todos os poucos fatos que a gente sabe sobre o coronavírus, e esse é o grande problema hoje, foi muitas decisões tomadas com poucos fatos verídicos e comprovados e estatisticamente significantes, e aí na dúvida tiveram que tomar decisões para garantir que o pior não acontecesse. Com os poucos dados que se sabe-se que o vírus ele é muito mais letal para pessoas mais velhas. Na Itália, para você ter uma ideia, de todas as pessoas que já morreram lá, que é um dos países com certeza mais afetados, 85% tinha mais de 70 anos. Mais de 70 anos. 70 e 79 anos foi 35%, de 80 a 89 anos 41% e mais 10% acima de 90 anos. Ou seja, é uma população muito velha, porque é uma característica da população italiana. E com geralmente na verdade duas ou mais condições, ou seja, eram pessoas com já diversos problemas, aí veio mais o vírus e mais toda a condição dos hospitais superlotados, aí deu o que deu. Então, pessoas mais novas, teoricamente não precisam se preocupar, assim, de pegar e morrer do vírus, transmitir sim, que é outro problema. Só que mesmo assim tem pessoas que acham que com, sei lá, 50 anos, 60 anos, o risco dela morrer e deshospitalizar é tipo 50%. Por quê? Porque não adianta eu apresentar todos os fatos estatísticos do que acontece. Fatos não convencem ninguém. Se você já estudou marketing, você sabe. Você vende na emoção e depois justifica na lógica. Então, aquela uma imagem, e aí que é o grande problema dos grupos de WhatsApp e do acesso da informação, porque é isso que nos está ferrando hoje, porque teoricamente mais informação deveria nos ajudar, mas não, porque quais são as informações que passam mais rápido? Os piores casos, os mais extremos, os mais agressivos. Então eu falo aqui para você por A mais B. Pessoas abaixo de 50, 60 anos têm um risco de mortalidade muito baixo, de contágio é outra coisa, mas de mortalidade baixíssimo, virtualmente zero. Mas vem um cara com uma história de uma pessoa específica lá na Itália, sem maiores informações, e fala, aqui um cara de 22 anos que teve coronavírus, saiu tossindo sangue para tudo que é lado, morreu. Meu Deus. Se esse não se salvou, isso significa, e aí que a gente extrapola. Esse é o erro do nosso cérebro. O Daniel Kahneman, acho que ele falava disso, no livro dele, que é Pensando Rápido e Devagar. A gente pega aquela uma informação, aquela imagem que nos marca e extrapola. Pode acontecer comigo também. Aí agora as minhas chances já não são baseadas em números. São baseadas numa imagem que me marca muito mais. Então o que eu quero dizer com isso do ponto de vista, já falando tanto de toda a situação aqui atual, para tentar acalmar um pouco as pessoas, mas também para você entender quando você for criar uma mensagem de vendas, quando você for tentar persuadir uma pessoa. Esquece tentar convencer com fatos, com números, com dados. Isso vem depois para justificar. Você vende o carro primeiro mostrando o poder do motor, como ela vai se sentir, imagens viajando, indo por estradas incríveis, autobahn na Alemanha, ou uma mulher virando a cara e olhando, aquela coisa que a gente sabe que usa no marketing de carros, não da maneira esdrúxula assim, mas você entendeu a ideia. Depois você pode entrar com os dados de economia, de motor, de garantia. Mas esses dados por si só, esquece. Isso, se há uma lição para aprender com tudo isso que vem acontecendo, é essa. Primeiro a emoção, depois a lógica. E aí,
com o vírus em si, é isso que tem acontecido. Como no WhatsApp se divulga informação na velocidade inimaginável, pega os piores casos extremos e aquilo lá é que sai distribuindo. A pessoa que foi lá, se salvou e deu tudo certo, o cara de 25 anos que pegou e não deu nada, ele nem sequer sabe que pegou talvez, que é um outro problema do vírus. E aquilo não chega até você. E na verdade, as 10 mil pessoas que aconteceram isso não chegam até você. Mas aquele que teve uma morte horrível e que deu tudo errado, aquele vai ser compartilhado, aquele vai sair nas notícias, aquele vai sair nas mídias. E aí parece, a gente extrapola para o mundo inteiro e a gente faz contas erradas de como isso está nos afetando. E isso você também tem que levar em consideração quando você faz seu marketing, porque às vezes a gente fala que 100 mil pessoas usam, isso dá tanto de resultado, é 25% maior. Se a gente não botar esses números em proporção, isso engana. Então quando você fala que faz uma economia de X, será que é melhor você apresentar num valor real ou em porcentagem? Geralmente, se é uma economia de mais de 100, 200, 300 e para cima reais, é melhor você apresentar o valor inteiro da economia e não só uma porcentagem. Uma economia de 5% parece pouco, mas se essa economia de 5% significa 1 milhão, é bastante grana, entendeu? Então tem que mandar isso em consideração. E por que eu falo isso? Porque também, nessa crise, isso tem acontecido e muito. Por quê? Porque alguém fala assim, morreu tantas pessoas, aí fazem projeções de que tantos porcentos podem infectar e tantos por cento podem morrer. Aí, como a gente não consegue ter noção do tamanho da população do mundo, que são, sei lá, 7, 8 bilhões de pessoas, a gente não consegue imaginar o que são 7, 8 bilhões. A gente extrapola de uma maneira errada. A gente pensa assim, vamos supor que tem uma projeção que no Brasil vai morrer 300 mil pessoas. Sei lá, não interessa, tá? Tô só inventando os números. 300 mil. Como a gente não consegue imaginar o que é 300 mil em relação ao todo, para ver assim, mas isso aqui é um pedaço de um tamanho assim ou é um grãozinho de areia em relação a isso aqui? Porque é isso que muda o jogo, a perspectiva. Então a gente faz uma conta para tentar trazer para a nossa realidade. Aí a gente faz uma conta assim, vamos supor que a minha cidade tem 600 mil habitantes. Aí eu faço uma conta, nossa, é como se metade da minha cidade morresse. Meu Deus, imagina metade da minha cidade morrendo. Mas você não pode imaginar dessa maneira porque esse é o cálculo errado. Só que esse é o grande problema. O jeito que o nosso cérebro faz essas contas nos sacaneia. Porque a gente não consegue ter a visão da floresta. A gente está olhando a árvore e aí só vê a árvore como a única coisa. Então isso também é algo para você sempre lembrar no marketing. Quando você apresentar números e dados, depois que partiu da emoção, que eu falei de usar grandes imagens, grandes exemplos, por exemplo, um grande depoimento de alguém que usou o seu produto e teve um ótimo resultado, isso vai vender muito mais que os dados. De que economia e que faz X, Y e tempo, esquece isso. Primeiro a grande história. Aí com os dados, quando você trouxer os dados, sempre lembre que as pessoas não sabem julgar um valor por si só. O que é caro, o que é barato. A gente só sabe comparativamente. E é seu trabalho, como marqueteiro do seu produto ou serviço, ensinar essa diferença da melhor maneira. Economiza tantos litros por quilômetro. O que é isso? Comparado ao quê? Que custo e que economia eu vou ter no meu bolso com esse benefício que você está me apresentando? Essa que é a pergunta real. Então, como lições, eu queria trazer tanto algumas coisas que, tanto porque é uma época desse jeito que está, com uma histeria coletiva maluca, primeiro para acalmar um pouco as pessoas, porque a gente está tomando decisões não só do ponto de vista de governo, mas pessoais, se desesperando sem motivo. Sim, tome todas as precauções, sim, faça tudo o que estão pedindo, mas faça isso de uma maneira tranquila, calma. Se você está seguindo as recomendações, você fazer isso completamente nervoso e perdendo horas de sono sem dormir ou com controle emocional, aprendendo a controlar suas emoções, veja como um desafio. Como é que eu aprendo a lidar numa situação difícil dessas e ainda me manter estável? Até porque pessoas dependem de você. Pessoas estão olhando para você e se espelhando. Então, use isso para aprender a se controlar. E, como eu falei, primeiro emoção, depois lógica. Use um exemplo, um depoimento, um caso muito emotivo de alguém que usou seu produto, seu serviço, sua ajuda, teve ótimos resultados, melhorou a vida, saiu das dívidas, salvou a filha, sei lá eu. Use isso como entrada, porque isso vai chocar e vai chamar a atenção muito mais, e depois você traz os dados, sempre lembrando de traduzir os números para algo que a gente consiga compreender da melhor maneira. Essas são algumas das lições que, afinal, já que estamos na merda mesmo, vamos pelo menos aprender algumas lições de tudo que está acontecendo
do que vai acontecendo durante essa pandemia. Se você curtiu esse vídeo, como eu falei, dá o joinha, depois visita brunopiscinini.com ou clica no link que está aqui abaixo desse vídeo, que lá tem mais uma apresentação com alguns segredos e dicas de como conseguir mais clientes para o seu negócio, seja você profissional ou empreendedor. Para finalizar, pode clicar na mãozinha que está aqui do lado, que assim você assina o canal e depois clica no sininho para ativar as notificações, assim você é avisado de todo novo vídeo que eu postar por aqui. Se quiser também, me segue lá no Instagram, @brunopiscinini, e deixa seu comentário aqui abaixo como isso tem sido a sua vida nesse momento. O que tem acontecido, como as pessoas estão lidando, como você está lidando, o que eu posso fazer para ajudar você a passar por essa. Quero saber, e de novo, como eu venho falando e vou falar durante todo o tempo enquanto isso estiver em pauta, isso também vai passar. Faça as medidas, façam o que estão pedindo, até porque daqui a pouco vai ser lei, algumas delas já são leis, mas faça com calma, mantenha a cabeça fria. Outras pessoas dependem e precisam de você e da sua calma. Se mantenha forte por elas, porque elas vão se espelhar em você. E de novo, isso também vai passar, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.